Seja muito bem-vindo para mais um encontro com a Palavra. É uma alegria muito grande contar com a sua participação no estudo da Bíblia. Estamos estudando a Epístola de Tiago, que logo concluiremos. Ouça como esse homem santo chamado Tiago escreveu à primeira geração da Igreja de Jesus Cristo. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Estas palavras de Tiago estão no capítulo 4. Já vimos que Tiago, irmão de sangue de Jesus, era um homem piedoso e muito prático. Ele se preocupava em aplicar a religião na vida diária. Sua preocupação também era a respeito da origem, a fonte de determinadas questões e não a aparência que elas tinham. Tiago falou sobre a origem, a fonte das forças que podem tanto nos salvar como nos destruir. Parece que este é um dos objetos desta carta. Tiago falou sobre a fonte e a sequência do pecado e da salvação. Depois ele falou sobre a fonte e as forças que envolvem a nossa santificação. O tema principal desta carta escrita pelo irmão de Jesus é santificação. A santificação junto com a fé que acompanha as obras foi a ênfase da sua vida e do seu ministério. Em cada um dos versículos em todos os capítulos, Tiago nos desafia a viver uma vida santa. Você tem de viver aquilo que acredita. O resto não passa de conversa religiosa e ninguém precisa de conversa religiosa. Estão lembrados? Falamos sobre isso na introdução do estudo desta carta. No final do capítulo 2, Tiago afirma que só a fé não basta. Você tem que validar a sua fé. Se suas obras não validarem a sua fé estará morta como um corpo sem espírito. A questão para Tiago é que não existe só fé. Poderíamos parafraseá-lo dizendo que só fé pode salvar, mas a fé que salva nunca está só. Na verdade, Tiago não está contradizendo outros textos do Novo Testamento que enfatizam a justificação só pela fé. As cartas de Paulo aos Romanos e aos Gálatas, por exemplo, enfatizam a justificação pela fé e mostram claramente o papel que as obras têm na salvação. Esse papel é o de validar a nossa fé, mas é a fé que nos salva. Já comentamos que Tiago escreveu esta carta muito antes de Paulo escrever suas epístolas. Por isso, Tiago não estava refutando a pregação de Paulo sobre a justificação pela fé. Você se lembra da história do Evangelho de Lucas, capítulo 7, que conta sobre um jantar que Jesus teve na casa de um fariseu? Aquele fariseu não se importou em lavar os pés de Jesus, o que naquela cultura era uma forma tradicional de dar as boas-vindas e mostrar hospitalidade ao convidado. Mas uma mulher, que aparentemente tinha se convertido através do ministério de Jesus, viu que os pés de Jesus não tinham sido lavados. É possível que ela fosse uma prostituta e, apesar disso, ela caiu aos pés de Jesus, os lavou com suas lágrimas e os secou com seus cabelos. Enquanto isso acontecia, o fariseu ficou ali parado, olhando e pensando se Jesus permitiria aquilo se soubesse que tipo de mulher ela era. Mas Jesus usou a atitude da mulher para ilustrar a fé. Ele disse ao fariseu: 2 homens deviam ao certo credor. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Nenhum dos dois tinha com que lhe pagar, por isso perdoou a dívida a ambos. Qual deles o amará mais? O fariseu: suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior, não? Ah, você julgou bem, disse Jesus. Jesus quis que ele entendesse o que estava acontecendo ali. O fariseu achava que tinha poucos pecados e, portanto, a seu ver, seu débito era muito baixo. E o perdão que tinha recebido, na verdade, não significava muito para ele. E ele não dedicava tanto amor por Jesus por causa da maneira como via seu pecado. Mas aquela mulher tinha um débito muito grande e quando ela entendeu a dimensão do perdão que tinha recebido, viu que seu débito com Jesus era muito alto e por isso o amava tanto. Jesus concluiu dizendo: portanto, eu lhes digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito. Jesus estava dizendo ao fariseu que ele tinha entendido tudo errado. O fariseu era o verdadeiro pecador ali. Aquela mulher era pecadora, mas salva pela graça e pela fé.
Isso fica evidente na demonstração do amor que tem por Jesus. E só para evitar que a mulher ficasse um pouco confusa pelo que ele tinha acabado de dizer, quando ela estava indo embora, Jesus se voltou para ela e disse: "Sua fé a salvou. Vá em paz." Com isso, Jesus estava dizendo à mulher: não foi porque você lavou os pés de Jesus com suas lágrimas e os secou com seus cabelos. Foi a sua fé que a salvou. Como você pode ver, a fé sozinha nos salva. Mas a fé que salva nunca está sozinha. A fé autêntica será sempre demonstrada e validada pelas obras que comprovam sua autenticidade. Uma vez ouvi a história de um homem que foi atirado. Ele levou um tiro quando os japoneses invadiram as ilhas Filipinas durante a Segunda Guerra. Ele era o diretor de uma pequena escola administrada por missionários. Quando as tropas japonesas chegaram na porta da escola, os alunos, junto com os professores, estavam no meio de um culto. Um oficial japonês colocou a arma no estômago daquele homem e ali, na frente de todo mundo, exigiu que ele retirasse as bandeiras americana e cristã e que pisasse e cuspisse nelas. O diretor estava tão assustado que não conseguia nem falar. Ele apenas fez que não, com a cabeça. O oficial japonês repetiu a ordem e, como o homem se recusou outra vez, atirou nele, no estômago. Miraculosamente aquele homem sobreviveu, mas viveu num campo de concentração até o final da guerra. Depois que a guerra acabou, esse homem foi entrevistado. Perguntaram a ele o que passou por sua cabeça quando o oficial japonês o ameaçou com a arma e exigiu que ele pisasse e cuspisse nas bandeiras. O filipino respondeu: todo homem passa por um momento na vida em que tem que demonstrar pelas suas ações no que realmente ele acredita. Aquela foi a minha vez de fazer isso. Aquela foi a minha vez de mostrar no que eu acredito. Sabe, esta é a essência da mensagem da Epístola de Tiago. A diferença é que, segundo Tiago, o momento de demonstrar com nossas atitudes no que realmente cremos não acontece apenas uma vez na vida. Você tem a oportunidade de fazê-lo todos os dias. Você está constantemente demonstrando através das suas ações em que acredita. E se você não validar sua fé, então ela é morta. Tiago conclui o capítulo 2 com as seguintes palavras: assim como o corpo sem o espírito está morto, também a fé sem obras é morta. De acordo com Tiago, um corpo sem espírito, que em grego é a mesma palavra que respiração, está morto. Quando a respiração para, o corpo morre. Da mesma forma, quando não há obra, a sua fé é morta. Tiago deixou bem claro que não existe fé sem obras, porque não existe fé morta. Se sua fé é realmente fé, ela só pode estar viva. As obras são parte vital de uma fé viva, assim como a respiração é parte vital de um corpo vivo. Tiago falou sobre as fontes e as sequências do pecado e da salvação, e depois passou a falar sobre as fontes e as forças que envolvem a nossa santificação. A santificação é importante porque é a solução para o pecado que exigiu salvação. A santificação era um tema muito importante para Tiago, e ele escreveu sobre isso nos capítulos 3 e 4. Preste atenção nesse trecho do capítulo 4. Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus, e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem-se e chorem. Troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala contra o seu irmão não julga o seu irmão, fala contra a lei e a julga. Quando você julga a lei, não a está cumprindo, mas está se colocando como juiz. Há apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Este trecho da carta de Tiago é repleto de aplicações para a nossa vida. Observe como ele nos fala, para nos submetermos a Deus.
Se você quiser entender a chave para a santificação, que é a solução para sequências e seduções sutis do pecado, submeta-se a Deus. A submissão a Deus é a sua defesa espiritual. A seguir, Tiago descreveu sua estratégia de defesa espiritual. Ele diz: resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Tem um peso de papel feito de pedra que traz escrito de um lado assim: se você não está tão perto de Deus como deveria estar. E aí, quando viramos a pedra de cabeça para baixo, lemos a pergunta: quem foi que saiu do lugar? Deus não saiu do lugar. Você saiu. Se foi isso que aconteceu com você, então aproxime-se de Deus e ele se aproximará de você. Com este ensinamento, Tiago está mais uma vez concordando com o ensino de seu irmão Jesus. Jesus ensinou uma parábola do filho pródigo que ilustra Deus e o amor dele através da figura do pai correndo ao encontro do filho. Enquanto o filho estava em outro país, o pai deixou que o filho experimentasse as terríveis consequências das suas escolhas pecaminosas. Mas depois que o filho tomou o primeiro passo em direção à casa de seu pai, o velho homem, correndo em direção ao jovem, o recebeu como filho. Essa história ilustra o amor de Deus. Era humilhante para aquele pai sair correndo daquele jeito, imaginem. Mas foi assim que Jesus ilustrou o amor de Deus por um pródigo, quando ele resolve voltar para o seu pai. Por isso o ensino de Tiago se assemelha ao ensino de Jesus. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Antes de encerrar o programa de hoje, ouçam o meu desafio. Você acredita? Você realmente acredita que Deus o ama? Alguns de nós têm uma autoimagem tão pobre que tem dificuldade de acreditar que alguém possa realmente amá-los, principalmente Deus, que nos conhece por completo. E às vezes nossos pecados tornam o crer no amor de Deus ainda mais difícil. Mas eu estou aqui para dizer, na autoridade da palavra de Deus: ei, Deus ama você. Deus ama você. Ficamos por aqui hoje. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno.